E se eu te dissesse que existe um lugar no planeta onde a evolução guardou seus maiores segredos? Um lugar onde a vida explodiu em formas tão únicas, tão impossíveis, que a ciência ainda está tentando entender como isso aconteceu. Você provavelmente conhece as Filipinas como um paraíso tropical. Praias de areia branca, águas cristalinas, destino de lua de mel. Mas essa imagem de cartão postal esconde algo muito maior, muito mais importante. As Filipinas não são apenas um arquipélago bonito. São um cofre genético planetário, o epicentro oculto da biodiversidade global. 7.000 ilhas, 7.000 laboratórios evolutivos isolados por milhões de anos. E o resultado? Um dos maiores milagres biológicos da Terra. Enquanto você assiste a este vídeo, sob as ondas filipinas dentro de suas florestas, nos lugares que os mapas mal conseguem nomear, existe mais vida concentrada, mais espécies únicas, mais segredos evolutivos do que em continentes inteiros. Este arquipélago abriga mais biodiversidade por quilômetro quadrado do que a Amazônia, mais espécies marinhas do que a Grande Barreira de Corais, mais endemismo do que Madagascar. As Filipinas estão no coração do Triângulo de Corais, uma região que os cientistas chamam de Amazônia dos Oceanos. E não é exagero. 76% de todas as espécies de coral do mundo vivem aqui. Mais de 6.000 espécies de peixes. Criaturas que existem apenas nestas águas e em nenhum outro lugar do universo conhecido. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. As Filipinas não são apenas o lar dessas espécies. São o berçário, a fonte, o coração bombeando vida para os oceanos de todo o planeta. As correntes que saem daqui carregam larvas, nutrientes, a própria essência da vida marinha para a Indonésia, para a Austrália, para o Pacífico inteiro. Quando a vida pulsa aqui, ela pulsa em todo o oceano. Quando ela morre aqui, o silêncio se espalha como uma onda. E nós, a humanidade, dependemos disso de formas que nem imaginamos. A comida que chega aos pratos de 3 bilhões de pessoas na Ásia começa aqui. Os medicamentos que salvam vidas foram descobertos em criaturas que só existem nestas águas. O equilíbrio climático do planeta é regulado em parte pelos sistemas que estas ilhas sustentam. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. As Filipinas são uma cápsula do tempo biológica. Quando estas ilhas se separaram dos continentes, há 30 milhões de anos, a vida que ficou presa aqui seguiu seu próprio caminho. Evoluiu sozinha. Criou formas que nunca existiram em nenhum outro lugar. 52% das espécies terrestres filipinas são endêmicas. Isso significa que se você quiser ver uma águia das Filipinas, um tárcio filipino, um crocodilo de Mindoro, você tem apenas um endereço no universo inteiro. Aqui. Este não é um documentário sobre um país bonito. É sobre o lugar mais importante do planeta que você nunca soube que existia. É sobre a biblioteca genética que a natureza escreveu ao longo de milhões de anos. É sobre o segredo que está escondido tanto nas copas das árvores quanto nas profundezas azuis. E é sobre o que acontecerá conosco se deixarmos esse segredo morrer. Porque existe um paradoxo brutal nestas ilhas. Elas são, ao mesmo tempo, o lugar mais rico em vida do planeta e um dos mais ameaçados. O que a evolução levou milhões de anos para construir, nós estamos destruindo em décadas. E a maioria das pessoas nem sabe que isso está acontecendo. Então, se você quer entender por que a vida na Terra ainda é possível, se você quer saber onde a natureza escondeu suas melhores cartas, se você quer descobrir o que realmente está em jogo quando falamos de conservação, você precisa conhecer as Filipinas. A Filipinas real, a invisível, a que sustenta o mundo. Curta este vídeo agora. Inscreva-se no canal, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas surpreendente, é urgente e vai mudar para sempre a forma como você vê a vida nos oceanos e nas florestas deste planeta. Mas há um segredo ainda maior escondido sob suas ondas. Um segredo que começa em terra, nas florestas mais antigas do arquipélago. E você está prestes a descobri-lo. Para entender o que torna as Filipinas tão especiais, você precisa primeiro esquecer tudo o que acha que sabe sobre ilhas tropicais. Porque o que aconteceu aqui não aconteceu em nenhum outro lugar da Terra com esta intensidade. Há 30 milhões de anos,
quando a Índia ainda estava colidindo com a Ásia e os Himalaias começavam a se erguer, um arquipélago se formou no Pacífico Ocidental. Não era apenas um conjunto de ilhas. Era uma armadilha evolutiva perfeita. Pedaços de terra isolados o suficiente para que a vida seguisse caminhos únicos, mas próximos o bastante para que a diversidade explodisse em todas as direções. O que a evolução fez aqui foi brutal e genial ao mesmo tempo. Pegou espécies ancestrais, trancou-as em ilhas separadas e disse: adaptem-se ou desapareçam. O resultado? Mais de 52% das espécies terrestres filipinas não existem em nenhum outro lugar do planeta. Isso não é comum, isso é extraordinário. Madagascar, a ilha famosa por seu endemismo, tem cerca de 90% de suas espécies como únicas. Mas Madagascar é uma ilha continental gigante, isolada há 88 milhões de anos. As Filipinas são 7.000 pedaços de terra, 7.000 experimentos evolutivos simultâneos, e mesmo assim conseguiram criar um nível de singularidade que rivaliza com qualquer hotspot de biodiversidade do mundo. Pense nisso por um momento. 7.000 ilhas, algumas do tamanho de países, outras não maiores que campos de futebol, e em cada uma delas, a vida encontrou uma forma diferente de existir. Uma forma única de resolver os mesmos problemas universais, como encontrar comida, como evitar predadores, como se reproduzir, como sobreviver. Existem mais de 700 espécies de aves nestas ilhas. 255 delas são endêmicas. Você não as encontrará em nenhum zoológico, em nenhuma outra floresta, em nenhum outro país. Elas nasceram aqui, evoluíram aqui, e se desaparecerem daqui, desaparecem para sempre. Não existe backup, não existe segunda chance. É aqui ou é o esquecimento. E então você começa a entender a escala do que estamos falando. 270 mamíferos. Mais de 111 são encontrados apenas nas Filipinas. 320 espécies de répteis, metade delas endêmicas. Não estamos falando de variações pequenas. Estamos falando de criaturas que representam linhas evolutivas inteiras, que só existem aqui. E então você vai até Palawan, a última fronteira selvagem das Filipinas. Uma ilha que se separou do resto do arquipélago há tanto tempo que sua fauna parece vir de outro planeta. Palawan não é apenas diferente das outras ilhas filipinas, é diferente de tudo. Quando você entra nas florestas de Palawan, você está entrando em um mundo que pertence a outra era. Árvores de 50 metros de altura criam um dossel tão denso que o chão da floresta vive em penumbra permanente. Cipós grossos como cabos de aço pendem das copas. Orquídeas crescem em cada galho. E em algum lugar lá em cima, escondida entre as folhas, está uma das criaturas mais raras e magníficas do planeta. A águia das Filipinas, Pithecophaga jeffreyi, um nome científico que significa comedora de macacos. E o nome não mente. Esta ave é uma das maiores e mais poderosas aves de rapina do mundo. 91 centímetros de altura, envergadura de mais de 2 metros, garras do tamanho de mãos humanas. E uma visão tão precisa que pode detectar um rato se movendo no chão da floresta a 100 metros de distância através das copas das árvores. Mas o tamanho não é nem o mais impressionante, é a especialização. A águia das Filipinas evoluiu para caçar em um dos ambientes mais complexos do planeta, o dossel de floresta tropical. Ela não caça em campo aberto como outras águias. Ela caça entre árvores, entre galhos, em espaços onde uma envergadura de 2 metros deveria ser uma desvantagem fatal. E, no entanto, ela manobra com uma precisão impossível. Ela mergulha através de pequenas aberturas no dossel a velocidades que podem chegar a 80 km por hora. Ela vira, ela freia, ela captura macacos em pleno salto, lêmures voadores que deslizam entre árvores, esquilos gigantes. E ela faz tudo isso sem colidir com um único galho. Como? Décadas de estudos ainda estão tentando entender completamente. Mas sabemos algumas coisas. Suas penas de voo têm bordas serrilhadas que reduzem turbulência e permitem voos mais silenciosos. Sua estrutura óssea é mais leve e mais flexível do que a de águias de mesmo tamanho. E seu cérebro tem uma área visual massivamente desenvolvida que processa informações espaciais em tempo real.
Esta águia é um computador de bordo biológico, um drone natural projetado por milhões de anos de seleção natural para fazer uma coisa perfeitamente: caçar onde nenhuma outra águia consegue. Mas o que torna a águia das Filipinas verdadeiramente especial não é apenas sua habilidade de caça, é seu papel no ecossistema. Ela é o predador de topo, a reguladora. Ela controla as populações de primatas e roedores que, sem ela, devastariam as florestas, comendo sementes antes que pudessem germinar. Ela mantém o equilíbrio. Ela é o termostato ecológico de todo o sistema. Quando uma águia das Filipinas desaparece de uma floresta, a cascata ecológica que se segue é brutal. Populações de presas explodem. Elas consomem sementes em excesso. A regeneração florestal desacelera. Árvores velhas morrem e não são substituídas. Em 2 décadas, a floresta começa a mudar de estrutura. Em 5 décadas, pode não ser mais reconhecível. E existem apenas 400 delas. 400 indivíduos de uma das criaturas mais magníficas do planeta, espalhados por ilhas fragmentadas, caçando em florestas que encolhem a cada ano. Cada uma delas precisa de território de 13 quilômetros quadrados de floresta intacta. Faça as contas. Não há espaço suficiente nas Filipinas para que a população cresça muito além disso. Se você quiser ver uma, terá que subir montanhas, entrar em áreas protegidas remotas e ter muita sorte, porque elas são fantasmas. Fantasmas majestosos, mas fantasmas, e estão à beira do esquecimento. Agora desça da copa das árvores, vá até o chão da floresta de bambu, espere o crepúsculo e procure pelos menores primatas do mundo, os társios filipinos. Társios sirista, 12 centímetros de corpo, 120 gramas de peso. Você poderia segurar um na palma da mão, e ainda assim, ele é um dos caçadores mais eficientes da floresta noturna. A primeira coisa que você nota são os olhos. Olhos enormes, desproporcionais. Cada olho tem 16 milímetros de diâmetro. Isso não parece muito até você perceber que é do tamanho do cérebro inteiro do animal. Os olhos do társio são tão grandes que não cabem em órbitas móveis. Eles são fixos, completamente imóveis. Para olhar para o lado, o társio precisa girar a cabeça 180 graus, como uma coruja. Mas há um motivo para isso. Esses olhos gigantes capturam luz com uma eficiência absurda. Cada retina tem uma densidade de bastonetes, as células responsáveis pela visão noturna, que é até 3 vezes maior que a dos gatos. O társio pode ver no que para nós seria escuridão total. Ele detecta movimento a 10 metros de distância em condições de luz onde um humano seria completamente cego. E ele precisa dessa visão, porque o társio é um caçador noturno de precisão cirúrgica. Ele salta de árvore em árvore, girando a cabeça em todas as direções, procurando pelo menor movimento. Uma cigarra, um grilo, uma aranha, uma pequena lagarta. Quando detecta a presa, calcula a distância com perfeição matemática, salta até 40 vezes o comprimento do próprio corpo no ar e captura o inseto em pleno voo. Tudo isso no escuro quase total. Se você escalar esse salto para um humano, seria como pular do chão direto para o telhado de um prédio de 7 andares, e fazer isso com a precisão necessária para pegar uma bola de tênis no ar. No escuro, é absurdo. Que o társio faz isso dezenas de vezes por noite, todas as noites, por toda a sua vida. Mas os társios são mais do que caçadores eficientes. São sentinelas ecológicas, indicadores de saúde florestal. Eles só sobrevivem em florestas primárias intactas, onde os bambuzais ainda crescem densos e os insetos ainda são abundantes. Eles não conseguem viver em florestas secundárias, não conseguem se adaptar a plantações, não conseguem sobreviver em ambientes perturbados. Quando os társios desaparecem de uma área, é um sinal de que a floresta está morrendo. É o canário na mina de carvão, e eles estão desaparecendo. Suas populações caíram mais de 80% em algumas ilhas nas últimas 3 décadas. E quando eles vão, levam consigo todo o conhecimento evolutivo de como sobreviver nas florestas de bambu filipinas. Agora, saia da floresta. Vá até os manguezais, um ecossistema que a maioria das pessoas ignora, mas que é um dos mais produtivos do planeta. E aqui, escondido entre as raízes que mergulham na água salobra, vive o maior réptil do mundo,
O crocodilo de água salgada. Crocodilos porosos. 7 metros de comprimento nos maiores indivíduos. Mais de 1.000 quilos de músculos, escamas e dentes. Uma força de mordida de 3.700 libras por polegada quadrada. A mais poderosa de qualquer animal vivo. 3 vezes mais forte que a de um leão. Capaz de esmagar ossos de búfalo com a mesma facilidade com que você quebraria um palito de fósforo. Este crocodilo não é apenas um predador, é uma força ecológica, uma presença que molda o ambiente ao seu redor simplesmente por existir. Quando ele se move pelos canais dos manguezais, cria corredores de água que permitem a circulação de nutrientes. Quando ele caça, remove predadores menores e controla populações de peixes, mantendo o equilíbrio. Quando ele defeca, fertiliza o ambiente aquático com nutrientes concentrados, e quando ele morre, seu corpo alimenta dezenas de espécies por semanas, de caranguejos a urubus. Ele é o arquiteto invisível dos manguezais. Sem ele, o sistema colapsa. As raízes param de filtrar poluentes de forma eficiente. Os peixes juvenis perdem seu berçário mais seguro. A dinâmica toda do ecossistema se desestrutura e a costa fica exposta, porque os manguezais não são apenas berçários, são barreiras, escudos vivos contra a fúria do oceano. E nas Filipinas, essa função é literalmente uma questão de vida ou morte. As Filipinas são atingidas por uma média de 20 tufões por ano. Alguns deles estão entre os ciclones tropicais mais poderosos já registrados na história humana. Haiyan, em 2013, ventos de 315 km por hora, ondas de tempestade de 7 metros, mais de 6.000 mortos, cidades inteiras varridas do mapa. E o que separou as comunidades que sobreviveram das que foram destruídas? Manguezais intactos. As raízes absorveram o impacto. As árvores quebraram a força das ondas. Os crocodilos, os caranguejos, os peixes, todos os habitantes desses ecossistemas mantiveram a estrutura funcionando. A natureza não estava lá por acaso. Estava lá como uma barreira viva entre o oceano furioso e as vilas humanas. Estudos posteriores mostraram que aldeias protegidas por pelo menos 200 metros de manguezais tiveram danos até 70% menores que aldeias sem essa proteção. 70%. Isso não é marginal. É a diferença entre perder sua casa e perder sua vida. E mesmo assim, as Filipinas perderam mais da metade de seus manguezais nos últimos 50 anos. Cortados para dar lugar a fazendas de camarão, drenados para construir resorts, poluídos até o ponto de colapso. E com eles foram os crocodilos, caçados por medo, mortos por retaliação quando atacam gado, envenenados, até que restaram apenas pequenas populações isoladas, a maioria em áreas protegidas. Mas tem mais, muito mais. Entre na floresta de calcário de Palawan, desça pelas cavernas, e você chegará a um dos lugares mais estranhos e belos do planeta, o rio subterrâneo de Puerto Princesa. Um rio que corre por baixo da terra por 8,5 km. Cavernas tão grandes que catedrais caberiam dentro delas. Estalactites de 20 metros pendem do teto como lâminas de pedra. O som da água ecoando nas trevas cria uma sinfonia natural. E um ecossistema subterrâneo que evoluiu em escuridão quase total por milhões de anos prospera nas sombras. Aqui vivem morcegos que nunca viram a luz do sol. Caranguejos cegos que navegam pelo tato e por químicos na água. Peixes translúcidos que perderam sua pigmentação porque cor não tem função no escuro absoluto. E todos eles dependem de uma única fonte de energia: o guano dos morcegos. As fezes caem das abóbadas da caverna, alimentam insetos, que alimentam aranhas, que alimentam os caranguejos, que alimentam os peixes. Uma cadeia alimentar inteira construída sobre excrementos. Parece grotesco, mas funciona perfeitamente e nos ensina algo fundamental. A vida não é exigente quanto à fonte de energia. Ela é exigente apenas quanto à eficiência. Se existe energia disponível, a vida encontrará uma forma de usá-la. Este rio subterrâneo é um mundo dentro do mundo. Uma cápsula do tempo evolutiva onde as regras são diferentes. Onde a visão não importa. Onde o tempo parece ter parado há milhões de anos. E ele nos lembra de que a vida é muito mais resiliente
muito mais adaptável, muito mais criativa do que jamais imaginamos. Agora pense no que isso significa. Cada uma dessas criaturas, cada um desses ecossistemas, representa milhões de anos de tentativa e erro, de adaptação, de sobrevivência contra probabilidades impossíveis. A águia das Filipinas sobreviveu a erupções vulcânicas que cobriram ilhas inteiras de cinzas. Os tárcios sobreviveram a mudanças climáticas que transformaram florestas em savanas e savanas de volta em florestas. Os crocodilos sobreviveram à extinção que matou os dinossauros há 65 milhões de anos. Eles são mais do que animais. São testemunhas vivas da história da Terra. Arquivos genéticos ambulantes que carregam soluções para problemas que a natureza levou milhões de anos para resolver, como regular populações sem colapso, como construir estruturas resilientes a desastres, como sobreviver em ambientes extremos, como cooperar, como competir, como persistir quando tudo está contra você. E tudo isso, toda essa sabedoria evolutiva, está concentrada nestas ilhas. Porque o mesmo isolamento que criou essas espécies únicas também as tornou terrivelmente frágeis. Elas não têm para onde ir. Não existe um plano B. Não existe uma segunda população em outro continente que possa recolonizar se algo der errado aqui. Se a floresta de Palawan desaparecer, a águia das Filipinas desaparece com ela, para sempre. Se os bambus forem cortados, os tárcios desaparecem, para sempre. Se os manguezais forem drenados para construir resorts à beira-mar, os crocodilos desaparecem, para sempre. Não existe backup biológico, não existe Arca de Noé. E quando eles desaparecem, não estamos perdendo apenas animais. Estamos perdendo a estabilidade dos ecossistemas que mantêm as Filipinas habitáveis para 109 milhões de pessoas, as florestas que regulam o clima regional, os manguezais que protegem as costas de tempestades cada vez mais violentas, os rios que fornecem água limpa. Tudo está conectado. E tudo depende dessas criaturas continuarem existindo. Mas se você acha que o que acontece em terra é impressionante, você ainda não viu nada. Porque o verdadeiro segredo das Filipinas, a razão pela qual este arquipélago é o lugar mais importante do planeta que você nunca soube que existia, não está nas montanhas, não está nas cavernas, está nas águas, no mundo subaquático que poucos conhecem e que sustenta a vida de bilhões de pessoas. E é para lá que vamos agora. Mergulhe nas águas filipinas e você entrará no lugar mais importante dos oceanos da Terra. Não é a Grande Barreira de Corais, não é o Caribe, não é o Mar Vermelho. É aqui, nas águas mornas e cristalinas que banham este arquipélago de 7.000 ilhas. Porque aqui está o coração pulsante da vida marinha do planeta, o epicentro da biodiversidade oceânica, o berçário do qual depende a sobrevivência de 3 bilhões de pessoas. Bem-vindo ao Triângulo de Corais, uma região que abrange as Filipinas, Indonésia, Malásia, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão e Timor-Leste. E no centro absoluto deste triângulo, no ponto de máxima concentração de vida, estão as Filipinas. Os números são difíceis de processar. 76% de todas as espécies de coral do mundo vivem aqui. 710 espécies de coral em uma área que representa menos de 1% da superfície oceânica global. Para colocar em perspectiva, todo o Caribe, com sua extensão imensa, tem apenas 65 espécies de coral. As Filipinas têm mais de 10 vezes isso, em um espaço muito menor. Mas não são apenas corais. São 6.000 espécies de peixes, 300 espécies de camarões, mais de 40 espécies de tubarões e raias. E o que torna isso ainda mais extraordinário é que essa biodiversidade não está apenas concentrada aqui. Ela se espalha daqui. As Filipinas são a fonte, o ponto de origem. As correntes oceânicas que fluem destas águas carregam larvas de coral, ovos de peixe, plâncton, nutrientes concentrados. Elas viajam para oeste, para a Indonésia, para norte, para Taiwan e Japão, para leste, através do Pacífico, e para sul, em direção à Austrália. O que nasce aqui coloniza oceanos inteiros. Esta é a máquina de reabastecimento dos mares do Indo-Pacífico. E existe um lugar específico, um ponto no mapa, onde essa abundância atinge seu ápice absoluto.
Um lugar que os cientistas marinhos consideram o lugar mais rico em biodiversidade de todo o planeta. A passagem da Ilha Verde, Verde Island Passage, um estreito de água entre Batangas e Mindoro, 120 quilômetros de comprimento, apenas 10 quilômetros de largura no ponto mais estreito. E neste corredor, neste canal, existe mais diversidade marinha do que em qualquer outro lugar do mundo. Mais espécies de peixes registradas em uma única área do que em todo o Caribe. Mais espécies de nudibrânquios, aqueles caracóis marinhos coloridos, do que em todo o Oceano Índico. Por que aqui? Por que este lugar específico? A resposta está nas correntes. A passagem da Ilha Verde funciona como um funil. Correntes de águas profundas, ricas em nutrientes, são forçadas para cima através deste canal estreito. Elas sobem, trazendo consigo minerais do fundo do oceano. E quando essa água rica encontra a luz do sol nas águas rasas, a vida explode. Fitoplâncton prospera. Zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. Peixes pequenos comem o zooplâncton. Peixes maiores comem os pequenos. E todo o sistema se torna um banquete interminável de energia e vida. É um oásis no meio do oceano. E todo tipo de criatura marinha sabe disso. E então aparecem os gigantes. Os tubarões-baleia, Rhincodontypus, o maior peixe do mundo, 18 metros de comprimento, mais de 34 toneladas de peso e completamente inofensivo, porque o tubarão-baleia não é um predador, é um filtrador. Ele nada lentamente pela superfície, boca aberta, filtrando milhares de litros de água por hora, capturando plâncton, ovos de peixe, pequenos crustáceos. E ele faz isso com uma elegância impossível para algo tão grande. Seu corpo é coberto de manchas brancas únicas como impressões digitais. Cada tubarão-baleia tem um padrão diferente. Os cientistas usam essas manchas para identificar indivíduos, rastreá-los através dos oceanos, entender suas rotas migratórias. E o que descobriram é extraordinário. Alguns tubarões-baleia viajam mais de 12 mil quilômetros por ano. Eles cruzam oceanos inteiros seguindo agregações de plâncton. Mas sempre retornam às Filipinas, porque aqui a comida é garantida. Aqui as águas são ricas. Aqui eles podem se alimentar até ficarem saciados antes de partir para a próxima jornada. Mas o tubarão-baleia faz mais do que apenas comer. Ele fertiliza. Suas fezes, ricas em ferro e nitrogênio, são liberadas em grandes quantidades enquanto ele nada. E esses nutrientes descem, alimentam o fitoplâncton, que alimenta o zooplâncton, que alimenta os peixes. O tubarão-baleia não é apenas um consumidor, é um transportador de nutrientes. Um fertilizante vivo que espalha riqueza por milhares de quilômetros. Agora desça um pouco mais. Vá até os recifes de coral e prepare-se para conhecer os mestres absolutos da sobrevivência. As criaturas que dominaram a arte da camuflagem, da adaptação e da transformação. Primeiro, o polvo mímico, Thaumoctopus mimicus, descoberto apenas em 1998. E quando os cientistas o viram pela primeira vez, não conseguiam acreditar no que estavam testemunhando. Este polvo pode imitar 15 espécies diferentes. 15. Ele transforma seu corpo, sua textura, sua cor, seu comportamento, para se parecer com outros animais completamente diferentes. Ameaçado por um predador, ele se transforma em uma serpente marinha venenosa, achatando seu corpo e criando listras pretas e amarelas. Caçando perto do fundo, ele imita um peixe-leão, estendendo seus tentáculos como espinhos venenosos. Precisa se esconder? Vira uma arraia, enterrando 6 de seus 8 tentáculos na areia e deslizando pelo fundo. Como ele faz isso? Neurociência. O polvo tem 500 milhões de neurônios, mais do que um cachorro. 2/3 desses neurônios estão em seus tentáculos, não em seu cérebro central. Cada tentáculo é, essencialmente, um cérebro independente. Ele pode resolver problemas complexos, abrir potes, navegar labirintos e pode tomar decisões em milissegundos sobre qual animal imitar, baseado no contexto específico da ameaça. Sua pele contém milhões de células especializadas, chamadas cromatóforos. Cada cromatóforo é controlado por músculos minúsculos que podem expandir ou contrair em frações de segundo, alterando a cor. Abaixo deles, há células refletoras chamadas
iridóforos, que alteram a forma como a luz é refletida, e abaixo dessas, leucóforos que espalham luz para criar texturas. 3 camadas de sistemas ópticos biológicos trabalhando simultaneamente. O resultado? O polvo pode mudar completamente sua aparência em 300 milissegundos, menos do que o tempo que leva para você piscar. E ele faz isso não por instinto cego, mas por decisão consciente. Ele avalia a situação, escolhe o disfarce mais adequado e executa. Este é o tipo de inteligência que os engenheiros de IA passam décadas tentando replicar. E o polvo mímico nasceu com ela. Desenvolveu-a ao longo de milhões de anos de pressão evolutiva nos recifes do Triângulo de Corais. Agora procure mais devagar, muito mais devagar, entre os galhos de um coral gorgônia. E você pode, se tiver muita sorte, encontrar uma das criaturas mais impossíveis do oceano. O cavalo marinho pigmeu, Hippocampus bargibante, 2 centímetros de comprimento, menor que sua unha, e tão perfeitamente adaptado ao coral onde vive que é virtualmente invisível. Sua pele não apenas tem a mesma cor do coral, ela tem a mesma textura, as mesmas protuberâncias, os mesmos padrões. O cavalo marinho pigmeu é literalmente uma extensão viva do coral, e ele nunca sai, nunca. Ele nasce naquele coral específico, vive toda a sua vida naquele galho, reproduz naquele galho e morre naquele galho. Seu mundo inteiro tem 10 centímetros de diâmetro, e para ele é suficiente, porque nesse mundo minúsculo ele encontra tudo o que precisa: abrigo, comida trazida pelas correntes, um parceiro. Mas aqui está o verdadeiro milagre. O cavalo marinho pigmeu não se parece com o coral por acidente. Ele não está apenas se escondendo, ele está mimetizando em nível celular. Estudos mostraram que sua pele produz os mesmos compostos químicos que o coral produz. As mesmas proteínas fluorescentes, as mesmas estruturas de cálcio. Ele não está fingindo ser coral, ele está se tornando coral. E descobrimos isso apenas porque a tecnologia de mergulho avançou o suficiente para que pudéssemos ir fundo o bastante e olhar de perto o bastante. Quantas outras criaturas assim existem que ainda não vimos? Quantas formas de vida impossíveis estão esperando nos recifes filipinos para serem descobertas? Porque cada vez que descemos com novos equipamentos, com novas câmeras, com novos olhos, encontramos algo que redefine o que achávamos ser possível. Mas a verdadeira magia dos recifes não está nas criaturas individuais. Está nas relações entre elas, nas parcerias, nas alianças, nas simbioses que transformam inimigos em aliados e competidores em colaboradores. Observe um peixe-palhaço entre as anêmonas. A anêmona é venenosa. Seus tentáculos estão cobertos de quinidócitos, células que disparam arpões microscópicos cheios de toxinas. Qualquer peixe que toque neles morre quase instantaneamente, exceto o peixe-palhaço. O peixe-palhaço é imune, e não porque nasceu assim. Ele desenvolveu imunidade. Quando um peixe-palhaço jovem encontra uma anêmona pela primeira vez, ele a toca cuidadosamente, repetidamente, ao longo de dias. A cada toque, ele é levemente picado, e a cada picada, seu corpo aprende. Seu muco se adapta. Ele incorpora as mesmas substâncias químicas que a anêmona produz, e eventualmente, a anêmona não consegue mais detectá-lo como um intruso. Ela o aceita como parte de si mesma, e a partir desse momento, é uma parceria. O peixe-palhaço vive entre os tentáculos, protegido de predadores. Em troca, ele limpa a anêmona, remove parasitas, afasta peixes que tentariam comer seus tentáculos. E mais importante, ele fertiliza a anêmona com seus excrementos, fornecendo nitrogênio essencial que ela não conseguiria obter sozinha. Sem o peixe-palhaço, a anêmona fica mais fraca. Sem a anêmona, o peixe-palhaço é devorado. Eles precisam um do outro. E essa necessidade criou uma ligação tão forte que peixes-palhaços passam toda a vida, às vezes 20 anos, na mesma anêmona individual. Ou observe as estações de limpeza, lugares específicos no Recife onde peixes grandes vão para serem limpos por peixes e camarões minúsculos. Um camarão limpador pode ter 3 centímetros de comprimento, e ele entra na boca de uma moreia de 2 metros que poderia engoli-lo sem nem perceber, mas não engole. A moreia,
abre a boca, fica imóvel. E o camarão entra, passeia pelos dentes, remove parasitas, pedaços de comida velha, tecido morto. Ele sai pela guelra, entra de novo pela boca, sobe e limpa os olhos. E a moreia não se move, porque ela sabe que precisa disso. Ela sabe que sem limpeza regular, infecções se espalham, parasitas se multiplicam, sua saúde declina. É uma trégua perfeita, um momento de paz absoluta entre predador e presa, governado por benefício mútuo. E essas estações de limpeza operam há milhões de anos. Gerações incontáveis de moreias e camarões mantendo este contrato silencioso. Esses não são apenas comportamentos interessantes, são demonstrações de inteligência ecológica, de sistemas complexos onde cada membro entende seu papel, onde a cooperação não é fraqueza, mas estratégia evolutiva superior. E agora vem a parte que poucos entendem. O que acontece nestes recifes não fica nestes recifes, porque os corais filipinos são mais do que habitat. São a base da segurança alimentar para 3 bilhões de pessoas. Os recifes funcionam como berçários. Peixes desovam aqui, protegidos pela estrutura complexa do coral. Quando os juvenis crescem o suficiente, eles saem para o oceano aberto. Viajam milhares de quilômetros e, eventualmente, são capturados por frotas pesqueiras que alimentam a Ásia, o Pacífico, partes da África Oriental. Estudos de rastreamento genético mostraram que atum capturado no Japão nasceu nos recifes filipinos. Cavala pescada na Tailândia começou sua vida aqui. Garoupa vendida em mercados de Hong Kong passou seus primeiros meses protegida pelos corais da passagem da Ilha Verde. Sem esses berçários, as populações de peixes entrariam em colapso. Não haveria lugar seguro para as larvas crescerem. A taxa de sobrevivência, que já é baixa, cairia para próximo de zero. E dentro de 2 gerações, as frotas pesqueiras estariam retornando com redes vazias. E isso não é teoria. Isso já está começando a acontecer. Mas voltaremos a isso, porque agora você precisa entender algo ainda mais profundo, algo que só recentemente começamos a descobrir. Os organismos marinhos filipinos não são apenas importantes ecologicamente, eles são importantes para a medicina, para a tecnologia, para a ciência, para a sobrevivência humana de formas que nunca imaginamos. Vamos começar com um caracol, o Conus magus, caracol cone, um predador venenoso que caça peixes. Ele injeta uma toxina paralisante tão potente que mata em segundos. E os cientistas decidiram estudar essa toxina, quebrá-la, entender sua estrutura molecular. O que descobriram mudou a medicina da dor para sempre. A toxina contém um composto chamado ziconotida, um bloqueador de canal de cálcio. E quando sintetizado e administrado em doses microscópicas, ele trata dor crônica severa com uma eficácia 1000 vezes maior que a morfina. Sem vício, sem tolerância, sem os efeitos colaterais devastadores dos opioides. Hoje, ziconotida está aprovado pela FDA. É usado em pacientes com câncer terminal, em vítimas de lesões na medula espinhal, em pessoas que sofreram por décadas sem alívio. E tudo começou com um caracol de 10 centímetros caçando peixes nos recifes filipinos. Mas tem mais, muito mais. As esponjas marinhas do Triângulo de Corais produzem compostos antibacterianos que estão sendo estudados como a próxima geração de antibióticos. Em um mundo onde bactérias estão desenvolvendo resistência a todos os nossos medicamentos atuais, essas esponjas podem ser a diferença entre medicina funcional e um retorno à era pré-antibiótica. Corais produzem proteínas fluorescentes, que agora são ferramentas essenciais em biotecnologia. Elas permitem que cientistas rastreiem processos celulares em tempo real. Elas ajudaram a desenvolver tratamentos para câncer, Alzheimer, Parkinson. 3 cientistas ganharam o Prêmio Nobel por trabalhos derivados dessas proteínas. E elas vieram de corais, de criaturas que a maioria das pessoas nem considera como animais. Os recifes filipinos são uma farmácia viva, uma biblioteca de compostos químicos desenvolvidos ao longo de 500 milhões de anos de evolução. Cada espécie é um livro, cada composto é um capítulo, e apenas lemos as primeiras páginas. Mas a conexão vai além da medicina. Os recifes
estão nos ensinando a construir. Engenheiros estudam a estrutura dos corais para desenvolver novos materiais de construção. A forma como o coral cresce, adicionando camadas de carbonato de cálcio com uma força estrutural impressionante, usando pouquíssima energia, está inspirando concretos mais fortes e sustentáveis. A indústria de dessalinização está estudando como organismos marinhos filtram sal da água com eficiência perfeita. Se pudermos replicar esses processos, poderemos fornecer água potável para bilhões de pessoas que vivem em regiões costeiras áridas. O futuro da segurança hídrica pode estar escondido nos rins de um peixe-papagaio filipino. E a inteligência artificial? Cientistas da computação estudam a neurologia distribuída dos polvos para desenvolver novos modelos de processamento de informação. Um polvo não tem um cérebro central que controla tudo. Ele tem inteligência distribuída. E esse modelo pode revolucionar como construímos sistemas computacionais, especialmente robótica e automação. Os recifes filipinos não são apenas bonitos, não são apenas importantes para peixes. São um repositório de conhecimento acumulado ao longo de eras. São 500 milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento biológico. São soluções para problemas que ainda nem percebemos que temos. E aqui está o ponto crucial, a parte que deveria fazer cada pessoa prestar atenção. Nós mal começamos. Catalogamos talvez 10% das espécies que vivem nestes recifes e estudamos profundamente menos de 1% delas. Isso significa que 99% das potenciais descobertas médicas, tecnológicas, científicas ainda estão lá fora, esperando, vivendo suas vidas secretas nas águas filipinas. Cada vez que uma espécie desaparece antes que possamos estudá-la, é como queimar um livro de uma biblioteca antes de lê-lo, exceto que este livro levou milhões de anos para ser escrito e nunca poderá ser reescrito. Pense nisso. A cura para o câncer pode estar em uma esponja que ainda não nomeamos. A solução para a crise climática pode estar na forma como um coral específico regula a acidez ao seu redor. A próxima revolução em inteligência artificial pode estar escondida no sistema nervoso de uma criatura de 3 centímetros que ninguém além de 5 cientistas no mundo já viu. As Filipinas não são apenas o coração biológico dos oceanos. São a Biblioteca de Alexandria da natureza, um arquivo de conhecimento insubstituível. E diferente da Biblioteca de Alexandria, que queimou uma vez, este arquivo está queimando lentamente, todos os dias, enquanto continuamos nossa vida sem perceber. Porque debaixo de toda esta beleza, desta abundância, desta riqueza biológica impossível, há uma verdade sombria se aproximando. Uma ameaça que está destruindo tudo isso mais rápido do que podemos entender. E é sobre isso que precisamos falar agora. Mas enquanto você admirava esta explosão de vida, enquanto conhecia os gigantes gentis e os mestres do disfarce, algo brutal estava acontecendo. Algo que a maioria das pessoas não vê porque acontece devagar demais para ser notado em uma vida humana, mas rápido demais para que a evolução possa responder. As Filipinas estão perdendo seus recifes. Não no futuro distante, agora, neste momento. Enquanto você assiste a este vídeo, hectares de coral estão morrendo. Nos últimos 50 anos, as Filipinas perderam 70% de sua cobertura de coral. 70% do epicentro da biodiversidade marinha global, do berçário dos oceanos, do coração que bombeia vida para todo o Indo-Pacífico. 70% simplesmente desapareceu. E não foi um desastre natural, não foi um meteoro, não foi uma era glacial. Fomos nós, a humanidade. E fizemos isso de 3 formas distintas, cada uma mais destrutiva que a anterior. Primeiro, a destruição direta. A mais óbvia, a mais brutal. Pesca com dinamite. Pescadores pegam explosivos geralmente feitos artesanalmente com fertilizantes, jogam na água e detonam. A explosão mata instantaneamente todos os peixes em um raio de 30 metros. Eles flutuam para a superfície. Coleta fácil, pesca eficiente, exceto pelo detalhe de que a explosão também destrói todo o coral. Estruturas que levaram centenas de anos para crescer são pulverizadas em segundos. O recife se transforma em entulho.
e entulho não cresce de volta. Não abriga vida. Não funciona como berçário. É apenas rocha morta no fundo do oceano, e isso não é raro. Não é um problema menor. Estudos estimam que dezenas de milhares de explosões acontecem nos recifes filipinos todos os anos. A cada dia, em algum lugar do arquipélago, bombas estão explodindo debaixo d'água. E a cada explosão, mais um pedaço da biblioteca genética global vira pó. Depois vem a pesca com cianeto, mais sutil, mais insidiosa. Pescadores despejam cianeto de sódio dissolvido em água diretamente nos recifes. O veneno atordoa os peixes. Eles ficam lentos, desorientados, fáceis de capturar. Perfeito para o comércio de aquários. Peixes vivos valem mais que peixes mortos, mas o cianeto não desaparece. Ele se espalha pela água, entra nos tecidos do coral, mata as zooxantelas, as algas simbióticas que vivem dentro do coral e fornecem 80% de sua energia através da fotossíntese. Sem zooxantelas, o coral morre de fome, branqueia, se torna um esqueleto fantasma, e as quantidades são obscenas. Estima-se que mais de 750 mil toneladas de cianeto foram despejadas nos recifes filipinos nas últimas décadas. 750 mil toneladas de veneno industrial, diretamente na farmácia viva do planeta. Mas espere, porque tem mais. Em terra, as florestas estão caindo. 90% da cobertura florestal original das Filipinas desapareceu. Cortada para madeira, queimada para a agricultura, limpa para plantações de óleo de palma. E quando as árvores vão, a terra fica nua, sem raízes para segurar o solo. E então vem a estação das chuvas. 20 tufões por ano, chuvas torrenciais. E toda aquela terra solta é arrastada. Rios se tornam marrons. Sedimentos despejam no oceano. Milhões de toneladas de lama cobrem os recifes costeiros. O coral não consegue respirar sob sedimento. Não consegue fazer fotossíntese. E mesmo quando o sedimento eventualmente se assenta, ele permanece em suspensão na água, bloqueando a luz. Os recifes próximos à costa, que costumavam ser os mais vibrantes, agora são zonas mortas. Desertos subaquáticos cobertos de lodo. E o habitat da águia das Filipinas, reduzido a 10% do território original. As florestas de dossel alto que ela precisa para caçar estão fragmentadas em ilhas isoladas. Uma águia precisa de 13 quilômetros quadrados de floresta intacta. Mas cada vez mais, essas áreas simplesmente não existem. As águias ficam presas em bolsões pequenos, incapazes de encontrar parceiros, incapazes de estabelecer territórios adequados. E os társios? Suas florestas de bambu foram cortadas, queimadas, transformadas em campos agrícolas. Eles não conseguem viver em plantações. Não conseguem atravessar campos abertos para alcançar outras populações. Eles ficam isolados. E populações pequenas e isoladas entram em espiral de extinção. Endogamia reduz diversidade genética. Doenças se espalham rapidamente. Um único evento, uma seca, um incêndio, pode eliminar uma população inteira. E os manguezais? Mais da metade se foi, convertida em fazendas de camarão. Esses viveiros de camarão prometem lucro rápido, mas destroem o ecossistema permanentemente. A água fica tóxica com antibióticos e químicos. O solo fica salinizado, incapaz de sustentar vida. E quando a fazenda inevitavelmente falha, após alguns anos, o que resta não é manguezal nem fazenda, é terra morta. E com os manguezais vão os crocodilos, caçados porque atacam ocasionalmente gado, mortos por medo, envenenados. Suas populações caíram para níveis criticamente baixos. Em algumas ilhas, já se foram completamente. Mas tudo isso, por mais devastador que seja, é apenas o primeiro vilão. A ameaça visível, a que podemos ver e apontar. Agora, vem a ameaça invisível, a que opera em escala química, a que não podemos ver, mas cujos efeitos são absolutamente catastróficos. O oceano está esquentando e aquecendo rápido. A temperatura média da superfície do mar no Triângulo de Corais aumentou 1 grau Celsius nos últimos 50 anos. 1 grau não parece muito, até você perceber que corais operam em margens de temperatura extremamente estreitas. A maioria das espécies só tolera variações de 2 a 3 graus. Além disso,
o estresse começa. E quando corais ficam estressados por calor, eles expulsam suas zooxantelas. É uma resposta de emergência, uma tentativa desesperada de sobreviver, reduzindo demanda metabólica. Mas sem zooxantelas, eles perdem sua cor, ficam brancos, branqueados e começam a morrer de fome. Se a temperatura voltar ao normal rapidamente, eles podem recuperar. Novas zooxantelas podem recolonizar. Mas, se o calor persiste por semanas, por meses, a morte é inevitável. E eventos de branqueamento em massa estão acontecendo com frequência crescente. Em 2010, um evento de branqueamento severo atingiu os recifes filipinos, mortalidade de até 40% em algumas áreas. Em 2016, outro evento, pior. Em 2020, de novo. Os recifes não têm tempo para se recuperar entre eventos. Corais que sobreviveram ao primeiro branqueamento morrem no segundo. Sobreviventes do segundo morrem no terceiro. E a frequência está acelerando. O que costumava ser um evento a cada 20 anos, agora acontece a cada 3 ou 4. E os cientistas projetam que até 2050, branqueamento anual será a norma. Todo ano. Sem tempo de recuperação. Morte lenta e inevitável. Mas tem pior. Muito pior. O oceano não está apenas esquentando, está acidificando. Quando queimamos combustíveis fósseis, liberamos dióxido de carbono na atmosfera. E cerca de 30% desse CO2 é absorvido pelos oceanos. Ele se dissolve na água. E quando o CO2 se dissolve em água, forma ácido carbônico. O pH do oceano cai. Desde o início da Revolução Industrial, o pH do oceano caiu 0,1 unidades. Isso pode não parecer muito até você entender que a escala de pH é logarítmica. Essa mudança representa um aumento de 30% na acidez e está acelerando. Por que isso importa? Porque corais constroem seus esqueletos de carbonato de cálcio, e carbonato de cálcio se dissolve em água ácida. É química básica. À medida que o oceano acidifica, fica cada vez mais difícil para corais construírem e manterem seus esqueletos. É como tentar construir uma casa de gelo em uma sala que está lentamente esquentando. E estudos já mostraram que, em algumas áreas, corais estão se dissolvendo mais rápido do que conseguem crescer. Seus esqueletos estão encolhendo, a estrutura está colapsando, e uma vez que você passa o ponto de equilíbrio, onde dissolução excede crescimento, o recife está condenado. Não existe volta. É colapso inevitável. E então vem o plástico, o maldito plástico. As Filipinas são o terceiro maior poluidor de plástico oceânico do mundo. 750 mil toneladas de plástico entram nos mares filipinos todos os anos. Garrafas, sacolas, embalagens, redes de pesca abandonadas. Tudo acaba no oceano. E não desaparece. Nunca desaparece. Apenas quebra em pedaços cada vez menores. Microplásticos, partículas menores que 5 milímetros. Elas estão em todo lugar. Em 100% das amostras de água do mar coletadas nos recifes filipinos. Em 100% dos peixes examinados. Em 100% das amostras de plâncton. E esses microplásticos carregam toxinas. Eles absorvem poluentes orgânicos persistentes da água ao seu redor. PCBs, DDT, outros químicos que foram banidos há décadas, mas que permanecem no ambiente. E quando plâncton come microplásticos, quando peixes comem esse plâncton, essas toxinas entram na cadeia alimentar. Elas se acumulam, se concentram. Em cada nível trófico, a concentração aumenta. E no topo da cadeia, em tubarões, em atuns, em humanos, as concentrações atingem níveis que interferem com hormônios, prejudicam reprodução, causam câncer. Mas o plástico faz pior. Ele sufoca fisicamente. Tartarugas marinhas engolem sacolas plásticas pensando que são águas vivas. Os sacos bloqueiam seus sistemas digestivos. Elas morrem de fome com o estômago cheio de plástico. Aves marinhas alimentam seus filhotes com pedaços de plástico. Os filhotes morrem desnutridos, seus estômagos cheios de lixo humano. E redes fantasmas, redes de pesca perdidas ou abandonadas, continuam pescando por décadas. Elas derivam pelos recifes, capturando tudo. Tartarugas, tubarões, golfinhos,
Elas se enroscam em corais, quebrando estruturas centenárias. São armadilhas mortais invisíveis. E existem milhões delas nos oceanos filipinos. Mas ainda tem o terceiro vilão, o mais sinistro: a exploração silenciosa, biopirataria. Corporações farmacêuticas e de biotecnologia enviam equipes para coletar organismos marinhos, esponjas, caracóis, corais. Eles levam essas criaturas, extraem seus compostos, patenteiam as moléculas e ganham bilhões. Mas as comunidades filipinas que protegeram esses recifes por gerações, que transmitiram conhecimento tradicional sobre onde essas criaturas vivem, elas não recebem nada. Zero. O conhecimento é roubado, os recursos são saqueados, e os lucros vão para laboratórios em outros continentes. E o turismo predatório. Mergulhadores mal treinados quebram corais com suas nadadeiras, tocam tudo, perseguem animais para fotos. Operadores turísticos irresponsáveis levam centenas de pessoas por dia para recifes frágeis sem nenhuma educação, nenhum respeito, nenhuma compreensão do dano que estão causando. Um único mergulhador descuidado pode quebrar corais que levaram 50 anos para crescer. Multiplique isso por milhões de turistas por ano. O dano é massivo. E o tráfico de vida selvagem. Társios capturados e vendidos como animais de estimação. Eles morrem em semanas, estressados, incapazes de se adaptar ao cativeiro. Papagaios filipinos raros contrabandeados para colecionadores. Tartarugas marinhas mortas por suas conchas. Tubarões mortos apenas por suas barbatanas. Cada criatura retirada é um buraco no ecossistema. E diferente de outros lugares onde populações se recuperam, aqui não há reposição. Essas espécies existem apenas nas Filipinas. Quando a última desaparece daqui, desaparece do universo. E aqui está o ponto que deve fazer seu sangue gelar. Tudo isso, todas essas ameaças, estão acontecendo simultaneamente. Não é apenas aquecimento, não é apenas poluição, não é apenas destruição física. É tudo, ao mesmo tempo, empilhado, sinérgico. Um recife estressado por aquecimento é mais vulnerável a doenças. Um recife envenenado por cianeto não consegue se recuperar de branqueamento. Um recife coberto de sedimento não pode ser recolonizado por novas larvas, mesmo se elas chegarem. Um recife sob todas essas pressões, simultaneamente, não tem chance. É como um corpo humano atacado por câncer, pneumonia, desnutrição e trauma físico ao mesmo tempo. Não importa o quão forte você era, você não sobrevive a isso. E as apostas são muito maiores do que apenas salvar animais bonitos. Quando os recifes filipinos morrem completamente, não é apenas tragédia ecológica, é colapso de segurança alimentar. 3 bilhões de pessoas dependem dos oceanos para a proteína, e esses oceanos dependem dos berçários filipinos. Sem os berçários, as populações de peixes entrarão em colapso irreversível. As frotas voltarão com redes vazias, os preços explodirão, a fome se espalhará, e conflitos por recursos pesqueiros restantes escalarão. Isso não é especulação, já está começando. E mais, quando os manguezais vão, as comunidades costeiras ficam expostas. O próximo Haiyan, o próximo super tufão, matará não 6 mil, mas 60 mil, talvez mais, porque não haverá barreira, nada entre o oceano furioso e as vilas humanas. E quando as florestas desaparecem completamente, o clima regional colapsa. As chuvas param de seguir padrões previsíveis, a agricultura falha. 109 milhões de filipinos dependem dessas florestas para água, para clima estável, para solo fértil. Estamos queimando a biblioteca antes de ler os livros. Estamos destruindo a farmácia antes de descobrir todas as curas. Estamos cortando as raízes da árvore enquanto ainda estamos sentados em seus galhos. E a tragédia real, a parte que deveria deixar qualquer pessoa furiosa, é que sabemos disso. Sabemos exatamente o que está acontecendo. Sabemos exatamente o que causará. E ainda assim continua. Dia após dia. Explosão após explosão. Tonelada após tonelada de veneno. Grau após grau de aquecimento. As Filipinas estão gritando, mas quase ninguém está ouvindo. E o tempo está acabando. Mas aqui está a verdade que ninguém quer admitir.
A questão não é se os recifes filipinos vão morrer, é se vamos deixar que morram sem fazer absolutamente nada. Porque ainda existe uma janela, estreita, fechando rápido, mas ainda aberta. E em lugares inesperados, pessoas comuns estão fazendo coisas extraordinárias. Na província de Bohol, comunidades pesqueiras que passaram gerações destruindo seus próprios recifes com dinamite fizeram uma escolha. Eles pararam, simplesmente pararam, e criaram santuários marinhos, áreas proibidas para a pesca, proibidas para turismo, proibidas para qualquer interferência humana. E algo milagroso aconteceu. Em 5 anos, a população de peixes dentro desses santuários aumentou 400%. 400%. Corais começaram a se regenerar. Espécies que haviam desaparecido da memória dos pescadores mais velhos voltaram. E o mais incrível, os peixes não ficaram apenas dentro dos santuários. Eles transbordaram, migraram para áreas ao redor. E as capturas dos pescadores, fora dos santuários, aumentaram. Eles estavam pescando mais protegendo áreas do que destruindo tudo. A lição era clara. Dê à natureza uma chance, apenas uma pequena chance, e ela se recupera com uma força que desafia a compreensão. Agora essa abordagem está se espalhando. Mais de 1.500 áreas marinhas protegidas foram estabelecidas nas Filipinas. Algumas têm apenas alguns hectares. Outras cobrem quilômetros quadrados, mas todas compartilham o mesmo princípio. Deixe a natureza respirar. E cientistas estão indo além. Eles estão fazendo restauração ativa. Mergulhadores coletam fragmentos de coral quebrados por tempestades, corais que morreriam de qualquer forma, e os cultivam em viveiros subaquáticos. Pequenas estruturas onde os fragmentos podem crescer protegidos de predadores e de estresse. Depois de 6 meses a 1 ano, quando os fragmentos cresceram o suficiente, eles são transplantados de volta para os recifes, fixados com cimento marinho em áreas onde os recifes morreram. E funcionam. Eles pegam, crescem, começam a atrair peixes de volta. Em 5 anos, áreas que eram desertos subaquáticos têm vida novamente. Mais de 10.000 fragmentos de coral são transplantados todos os anos agora. Parece pouco comparado com a escala da destruição, mas é um começo. É prova de conceito, é esperança tangível. E a Philippine Eagle Foundation está fazendo o impossível. Eles criaram o primeiro programa de reprodução em cativeiro bem-sucedido para águias das Filipinas. Aves nascidas em cativeiro foram liberadas em florestas protegidas e estão sobrevivendo, reproduzindo, treinando seus filhotes para caçar. A população de águias se estabilizou pela primeira vez em 30 anos. Não está crescendo dramaticamente, mas parou de cair. E em biologia de conservação, parar a queda já é uma vitória. E comunidades locais estão se tornando guardiãs. Ex-caçadores agora trabalham como guardas florestais. Pescadores que usavam dinamite agora lideram patrulhas anti-pesca ilegal, porque eles viram o que aconteceu quando pararam de destruir. Viram seus filhos tendo comida. Viram renda do ecoturismo superando o que ganhavam com métodos destrutivos. A mudança não veio de governos distantes, não veio de ONGs internacionais descendo de aviões para dar palestras, veio de dentro, de pessoas que decidiram que seus netos mereciam ver o que eles viram, mereciam ter o que eles tiveram, e o ecoturismo está provando seu valor. Tubarões-baleia vivos em Dong Sol geram milhões de dólares por ano. Cada tubarão individual vale mais de $1 milhão ao longo de sua vida em receita turística. Compare isso com talvez $1.000 se fosse morto por suas barbatanas. As comunidades perceberam. Tubarões vivos pagam salários, alimentam famílias, constroem escolas. Tubarões mortos dão lucro de uma única vez e depois nada, para sempre. E programas educacionais estão alcançando 500.000 crianças por ano, levando-as para snorkel nos recifes, mostrando társios em seu habitat natural, ensinando por que a floresta importa, por que o oceano importa, por que cada criatura, por menor que seja, tem um papel. E essas crianças voltam para casa e mudam suas famílias, param seus pais de jogar plástico nos rios, questionam por que seus tios ainda pescam com veneno. Uma geração inteira está crescendo com uma consciência ecológica que seus pais nunca tiveram. Mas vamos ser honestos, isso não é suficiente.
Ainda não. A destruição continua mais rápida que a recuperação. Para cada recife restaurado, 3 são destruídos. Para cada águia que nasce, habitat para 2 é perdido. Precisamos de escala. Precisamos que o que está funcionando em pequenas comunidades se expanda para o arquipélago inteiro. Precisamos de políticas que não apenas existam no papel, mas sejam aplicadas. Precisamos de penalidades reais para a pesca destrutiva. Prisão, não apenas multas que ninguém paga. Precisamos de investimento massivo em restauração. Não 10.000 fragmentos de coral por ano, milhões. Precisamos de tecnologia, de ciência, de recursos. E precisamos de vontade política para priorizar a natureza sobre lucro de curto prazo. Mas, acima de tudo, precisamos de uma mudança filosófica. Porque, no fundo, a crise nas Filipinas é um reflexo de como a humanidade vê seu lugar no mundo. Por séculos, operamos sob a crença de que a natureza existe para nos servir, que somos donos do planeta, que podemos tomar o que quisermos sem consequências. As Filipinas estão nos mostrando quão perigosamente errada essa crença é. A águia das Filipinas não existe para nossa admiração. Ela existe porque o ecossistema precisa dela. O tubarão-baleia não nada milhares de quilômetros para nosso entretenimento. Ele faz isso porque seu papel no oceano exige. O társio não tem olhos enormes para ser fofo. Ele tem porque a floresta noturna demanda essa adaptação. Cada criatura é um professor. Cada ecossistema é uma lição. E a lição é sempre a mesma. Cooperação supera a competição. Equilíbrio supera a exploração. Paciência supera a ganância. Os recifes filipinos levaram 500 milhões de anos para construir este sistema. Este equilíbrio perfeito onde cada espécie sustenta outras, onde nada é desperdiçado, onde morte alimenta vida e vida eventualmente retorna à terra e ao mar. Nós, com nossos 200.000 anos de história como espécie, achamos que sabemos mais, achamos que podemos melhorar o design, simplificá-lo, torná-lo mais eficiente para nossos propósitos. E em décadas destruímos o que levou eras para ser refinado. A verdadeira questão das Filipinas não é biológica, é ética. É sobre o que valorizamos, é sobre quem achamos que somos, é sobre se conseguimos ver além do amanhã e considerar as consequências de nossas ações para gerações que ainda nem nasceram. E aqui está a inversão brutal que precisamos aceitar. A questão não é se o tubarão-baleia sobreviverá sem nós. Tubarões-baleia existem há 30 milhões de anos. Eles sobreviveram a extinções em massa. Sobreviveram a mudanças climáticas dramáticas. Eles não precisam de nós. Nós precisamos deles. Precisamos dos recifes. Precisamos das florestas. Precisamos dos sistemas que mantêm este planeta habitável. E esses sistemas são sustentados por cada társio, cada águia, cada coral, cada criatura que achamos tão pequena e insignificante que sua extinção não importaria. Todos eles importam. Todos. Porque o sistema não funciona sem suas partes. E nós somos parte do sistema. Não donos. Não administradores. Parte. Dependente. Vulnerável. As Filipinas são o teste. Se não conseguirmos salvar o lugar mais rico em biodiversidade do planeta, o lugar que literalmente sustenta os oceanos, então onde conseguiremos? Se não conseguirmos mudar aqui onde a conexão entre natureza e sobrevivência humana é tão óbvia, então como mudaremos em qualquer outro lugar? Este não é apenas um problema filipino, é um espelho, mostrando o que a humanidade está fazendo com o planeta inteiro e o que virá se não mudarmos. Então aqui está o chamado, não para curtir um vídeo, não para se sentir bem consigo mesmo por ter assistido, mas para carregar este conhecimento, para compartilhá-lo, para se tornar parte da mudança que está tentando acontecer contra todas as probabilidades. Compartilhe este vídeo, mas não apenas compartilhe, fale sobre ele, discuta com amigos, família, colegas, porque a conscientização não se espalha passivamente. Ela se espalha através de conversas, de pessoas decidindo que isso importa o suficiente para fazer algo a respeito. E se você tem recursos, apoie organizações que estão fazendo o trabalho. Philippine Eagle Foundation, Coral Restoration Programs, santuários marinhos comunitários. Seu dinheiro vale mais lá do que em quase qualquer outro lugar,
porque cada dólar vai direto para salvar espécies e ecossistemas que não existem em nenhum outro lugar. Este canal não existe por números, existe por consciência, por espalhar verdades que precisam ser ouvidas, por transformar conhecimento em ação. 7.000 ilhas, milhões de espécies, 500 milhões de anos de sabedoria evolutiva. Uma única escolha que definirá se a próxima geração herdará um planeta vivo ou um museu de extinções. A natureza está esperando, as Filipinas estão esperando, e elas estão fazendo uma pergunta simples que só você pode responder. O que você fará com o que acabou de descobrir?